Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia. E comecemos o nosso dia na presença do nosso amado Deus. Neste sábado que a Igreja nos recorda a figura de Maria, a discípula por excelência, aquela que nos ensinou com a própria vida o verdadeiro sentido do seguimento do seu Filho Jesus Cristo. Por isso, vivamos este dia na positividade, na presença da luz que é Deus, e assim possamos, revestidos desta luz, caminhar e dar passos acertados, sempre na presença e na companhia de Deus. O Evangelho de hoje que nos é oferecido é Lucas capítulo 18, versículos de 1 ao 8. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É perceptível o convite que nos faz Jesus com esta parábola a permanecermos na sua presença. Nesta semana, Lucas nos falava a respeito do reino de Deus e ele dizia aos discípulos que o reino de Deus não era um grande espetáculo, um grande acontecimento, mas o reino de Deus estava dentro de nós, no meio de nós e entre nós. Dizia, portanto, que o reino de Deus é uma experiência de vida que se dá no dia a dia da nossa existência, e não um grande acontecimento reservado, um grande acontecimento preparado para tal coisa. Mas o reino de Deus é uma experiência que cada um é chamado a fazer. Aqui Jesus nos mostra que o reino de Deus se experimenta pela prática da oração. E mostra mais uma vez Lucas os opostos aqui. E esses opostos se dão na figura do juiz, alguém que não respeita aos homens nem a Deus, e a viúva, esta que é uma obediente e serva de Deus. O juiz que não atende a viúva que insiste para ser ouvida por este juiz. O juiz que atende a viúva para não ser por ela agredida. A viúva que é atendida por causa da sua insistência. Interessante que aqui neste evangelho mostra que este juiz ele atende ao pedido da viúva para evitar aborrecimento, ou, como diz o texto, ser agredido. Deus não age desta forma com a nossa insistência. Deus é diferente o fato do seu acolhimento das nossas preces. Deus atende nossos pedidos por amor e por uma misericórdia inesgotável, incalculável. Deus, portanto, nos ouve porque nos ama. Aqui mostra que esse juiz escuta a viúva não porque a ame, não porque se identificou com a sua miséria, mas sim para que esta deixasse sua porta e não o aborrecesse mais. Amados irmãos e irmãs, precisamos olhar sempre que a nossa presença diante de Deus é uma presença que restaura,
que nos faz estar sempre mais identificado com Ele. E é esta proposta que Jesus nos quer que hoje acolhemos e entendemos. Que o fato da insistência da oração não é porque Deus seja alguém lento em nos escutar, mas o fato da insistência da oração está dizendo Deus, o próprio autor do Evangelho, está dizendo que a insistência é mostrar a necessidade de estarmos sempre na presença de Deus. Estar na presença de Deus significa o identificar-se com Ele, o identificar-se com as suas qualidades, o identificar-se com tudo aquilo que Deus é. É isto que hoje, portanto, Lucas vem nos provocar. Permaneçamos na oração. É na oração que a nossa fé se mantém autêntica, é na oração que nossa amizade se torna fecunda com Deus, é na oração que nos tornamos fortes para vencer os obstáculos que a vida nos impõe. Portanto, acreditemos, respiremos Deus. Respirar Deus significa estar sempre na presença de Deus. Ninguém consegue viver sem respirar. Assim como você não consegue viver sem respirar, se você coloca a sua atenção na sua respiração, você vai estar sempre, portanto, na presença de Deus. Porque eu sempre digo e aqui repito, respirar significa revelar a mais verdadeira presença de Deus em nossa vida. O respirar, o inspirar e respirar é você sentir e deleitar-se de uma presença viva, a presença de Deus em sua vida. Por isso, contemple Deus na tua respiração e faça como a viúva, esteja sempre na presença de Deus, não como aquele que sempre pede, mas como aquele que sempre necessita de estar na presença do Rei, na presença do Mestre. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor,